Fala galera, beleza? Nessa aula. Fala galera, beleza? Nessa aula eu vou mostrar para vocês como recortar uma imagem, tá? Então aqui no Photoshop nós temos diversas ferramentas de seleção e também nós temos as ferramentas de máscaras, tá? Que nós vamos aprender nessa aula. Então eu vou mostrar um pouco para vocês o conceito de máscara e o conceito de seleção, beleza? Então nós temos a imagem aqui, certo? Uma imagem boa. E aqui, ó, do lado, nós temos algumas ferramentas de seleção. Eu vou mostrar para vocês algumas delas. Então, aqui nós temos a primeira aqui, é Rectangular Marquee Tool. Tá? Então, quando você clica e segura aqui, ó, nós temos algumas variáveis dessa ferramenta. Então, nós temos a retangular, que você pega, simplesmente faz um quadrado, um box de seleção. Para você desselecionar aqui no Photoshop, você aperta Ctrl e D, tá? Nós temos aqui a Elliptical, tá? Para você criar círculos. Você pode apertar o Shift aqui para criar proporcionalmente um círculo, beleza? Nós temos aqui Single Row Marquee, que ele vai fazer a seleção de apenas uma linha de pixel. Então, ó, vou dar um zoom aqui, ó. Ele selecionou apenas uma linha de pixel, beleza? Na horizontal, e nós temos aqui single column, tá? Para você selecionar uma coluna de pixel, tá? Então, uma linha de pixel aqui na vertical, tá? Então, essa é o nosso primeiro grupo de ferramentas de seleção. Nós temos aqui, logo em seguida, a Lasso Tool. A Lasso Tool basicamente é uma ferramenta de seleção livre. Se você estiver utilizando uma mesa digitalizadora e tiver habilidade, você pode simplesmente vir aqui, ó, e selecionar, tá? É uma ferramenta muito boa, porém depende de um pouco de habilidade aí para você fazer a seleção, tá? Nós temos aqui a Polygonal Lasso Tool, que é basicamente você ir clicando, ó, você clica um ponto e ele vai criar uma reta. E você pode ir fazendo a seleção, ó. Você pode ir fazendo a seleção. Eu gosto muito dessa ferramenta, tá? Eu utilizo bastante, eu tenho uma certa facilidade com essa ferramenta e eu gosto bastante de utilizar ela, tá? Então, beleza. Se você der 2 cliques aqui, ele vai fechar a seleção. Apertando Ctrl D, nós desselecionamos. Aqui nós temos a Magnetic Lasso Tool, que basicamente ela vai fazer uma seleção aqui meio que automática, tá? Então ela vai criando alguns pontos aqui, ela vai pegando o contraste, tá? Dos pixels. Então, ó, ela vai grudando aqui, ó. Eu tô passando, não tô clicando em nada, eu dou um clique apenas aqui, ó, e ela vai criando um contorno aqui para mim. É muito boa essa ferramenta, por sinal, tá? Ela te ajuda muito, beleza? Então, ok. Magnetic Lasso Tool, e nós temos mais duas ferramentas aqui principais, que são a Magic Wand Tool, que é a varinha mágica. Então, para você utilizar a varinha mágica, você seleciona apenas uma cor e ele vai selecionar baseado naquela cor que você selecionou, tá? Então você pode ir clicando aqui, ó, você pode ver que ele vai selecionando a cor. Tá? Então, se você tem, por exemplo, uma imagem com um fundo branco e você acha que está fácil de recortar, você não precisa ficar selecionando tudo, você basta clicar aqui que ele vai selecionar. Você pode perceber que eu selecionei uma cor aqui, ó, que ele pegou alguns tons aqui que não me interessam. Então, essa ferramenta é boa em casos específicos, quando você tem um fundo sólido e você quer remover, aí ela é muito boa, tá? E nós temos aqui a Quick Selection Tool. Tá? Essa ferramenta é excelente. Ela vai criando uma seleção meio que automática aí para você, ó. Você vai passando, ó, e ela vai criando a seleção de acordo com o que você passa e de acordo com o tamanho do seu brush. Para você alterar o tamanho do brush, basta você apertar o abre chaves para diminuir, né? E para você aumentar, você aperta o fecha chave, tá? Então é isso. Já aproveitando e falando aqui sobre a soma de seleções, tá? Então, por exemplo, eu fiz essa seleção aqui, tá?
Ok, fiz, porém passou aqui, ó, tá? Essa parte aqui não me interessa. Como que eu faço para eliminar isso aqui? Aqui em cima, toda ferramenta tem uma função. Então eu vou mostrar aqui, ó. Se eu, essa daqui está na Add Selection, tá? Eu posso clicar aqui no Subtract, tá? Então ele vai subtrair a seleção, ó. Então ele vai remover a parte que eu não quero selecionar. Talvez eu selecionei demais, ele vai remover. Se eu quiser adicionar, eu clico aqui, tá? Ok? E aqui nós temos um modo que você vai eliminar, tá? Então, se você tem uma seleção, ele não vai somar. Ele vai criar uma nova seleção, tá? Eu não gosto desse modo, eu prefiro deixar aqui sempre no Add, tá? Por quê? Porque, por exemplo, eu fiz essa seleção aqui com a minha Quick Selection, tá? Que é muito boa. Porém, tem uma parte aqui do dedo que eu acho mais fácil selecionar com a poligonal, por exemplo. Então, se eu selecionar com este botão ativo, ele vai criar uma nova seleção para mim, ó, e não é o que eu quero. Eu quero somar, tá? Eu não preciso criar uma seleção apenas com uma ferramenta. Eu posso usar diversas ferramentas para selecionar, tá? Então aqui, ó, eu posso selecionar a ferramenta de adição e eu posso adicionar uma outra parte da seleção com outra ferramenta, tá? Isso daqui é genial, tá, pessoal? Porque tem foto que é mais complicada e você precisa de vários métodos de seleção para você fazer uma boa seleção, tá? Então, isso daqui é muito, muito bom, tá? Você poder selecionar partes da sua imagem com uma ferramenta diferente. Então, ó, eu fiz a seleção ali dos dedos, mais ou menos com a poligonal laço tool e o resto eu fiz com a Quick Selection Tool, beleza? Outra coisa que eu quero falar, eu falei aqui que você clicando neste segundo botão, você subtrai, né? Porém, tem como você subtrair sem você ficar clicando aqui, subtrai, aí clica para adicionar. Então, se você está na ferramenta de adicionar, quando você aperta o Alt, ó, você pode ver aqui que meu mouse está aqui, ó, no ombro dela. Quando eu apertar o Alt, a setinha vai mudar para menos ali, ó. Significa que eu posso remover, tá? Então, apenas clicando o Alt, apertando o Alt e segurando enquanto eu faço a seleção, eu posso remover uma parte da seleção. Então, eu não preciso ficar vindo aqui, ó, e adicionando, removendo, adicionando, porque isso daqui gasta tempo, tá? E tudo que nós não queremos é ficar gastando tempo, beleza? Então, você pode apertar o Alt e subtrair uma seleção. Vou desselecionar tudo. Você tem outras maneiras de selecionar. Você pode apertar a tecla Q do seu teclado e apertar o B de brush, tá? E aí você vai pintar, tá? Você pode perceber que eu estou pintando aqui com a minha cor preta, porém está ficando vermelho. Por quê? Porque na verdade isso daqui não é uma pintura, isso daqui é uma seleção. Quando eu apertei a tecla Q do meu teclado, significa que eu selecionei a ferramenta aqui de Quick Mask, tá? Então eu estou fazendo uma seleção aqui. Quando eu apertar Q novamente, ele vai criar uma seleção para mim, tá? Então é uma outra forma de você selecionar também os seus arquivos, tá? As suas fotos. Vou apertar Ctrl D para desselecionar. E nós temos também a Pen Tool, tá? Você pode também criar um caminho aqui com a Pen Tool. Eu já mostrei um pouco da Pen Tool para vocês, né? No Illustrator. A Pen Tool funciona exatamente igual aqui no Photoshop, tá? Não tem diferença. E aqui eu estou criando um caminho, tá? Eu criei um caminho e eu posso fazer uma seleção, tá? Então eu posso vir aqui e selecionar aqui, ó, Make Selection, tá? Ele vai abrir um painel, eu clico OK e criou uma seleção. Então eu posso criar seleções também com a Pen Tool. Mas depois a gente fala um pouquinho da Pen Tool, só queria mostrar que é possível. Beleza, já falei demais sobre seleção, agora vamos fazer o quê? Selecionar, não é mesmo? Então, eu vou selecionar aqui com a Quick Selection Tool, que eu acho que é uma boa ferramenta para essa imagem. E vou aumentar o tamanho do meu brush e vou começar a pintar aqui. E ele já vai fazendo uma seleção meio que automática aqui para mim, muito boa, tá? Excelente. Ok, vou selecionar a maior parte que eu quero aqui. Depois a gente vai refinar essa seleção, tá? Então eu selecionei aqui, vou selecionar o dedo dela.
Opa, selecionou demais. Dar um zoom, apertando Alt e rolando o scroll do mouse, você dá zoom, tá? Igual no Illustrator. Ok, fiz a seleção aqui, ó, com um pouco mais de zoom, ó. Beleza, fiz a seleção, porém eu tenho que arrumar algumas partes dessa seleção. E aí eu já não acho tão boa a Quick Selection Tool, tá? Eu posso utilizar aqui a Poligonal Lasso Tool, que eu acho que é a que eu vou utilizar agora. Pessoal, isso daqui é basicamente gosto, tá? Você pega a facilidade com a ferramenta que você se adequa melhor e aí você utiliza ela, tá? Não existe ferramenta certa ou errada para você selecionar. Tem aquela que você se identifica mais, tá? Então eu vou selecionar aqui, ó, vou dar um zoom e vou desselecionar essa parte aqui, tá? Então eu vou apertar o Alt e vou clicando aqui, ó, tá? Para desselecionar essa parte, ó. Então eu prefiro trabalhar assim. Ok? Maravilha. Ó, agora eu dou 2 cliques aqui e pumba, selecionou. Maravilha, né? Aqui eu posso fazer um ajustezinho no cabelo, porém eu vou mostrar um pouquinho sobre os ajustes, outros tipos de ajustes também. Vou fazer um outro ajuste aqui, ó. E aí você vai refinando a sua seleção, certo? Você seleciona o melhor possível. Uma coisa que eu queria falar é que seleção é tudo, tá, pessoal? Se você fizer uma boa seleção, muito provavelmente o seu trabalho vai sair muito bom. Se você fizer uma má seleção, não há nada que resolva, tá? Então faça uma boa seleção. Gaste tempo na seleção que com certeza vai valer a pena. Estou fazendo de uma maneira mais rápida aqui, né, para a gente não estender tanto a nossa aula, beleza? Ok, estou arrumando aqui onde eu vejo que está mal selecionado, estou eliminando a seleção, né? Ó, alguns pixels aqui, ó. Ok, maravilha. Ok, fiz a seleção aqui, vou fazer essa desseleção aqui da parte do meio, né? Dos dedos. Então vou fazer aqui. Ok, fiz a seleção aqui, tá? Agora eu tenho uma ferramenta aqui que é excelente, tá? Que é o Select and Mask, tá? Essa ferramenta aparece aqui em cima quando você está com qualquer ferramenta de seleção ativa. E eu vou simplesmente clicar aqui. E vai abrir um painel e a cor aqui do fundo vai ficar azul, tá? Então, nós temos algumas funções aqui neste painel. A primeira aqui é o View, tá? Então, você vai selecionar aqui como você quer ver a imagem, tá? Então, você pode ver aqui um modo Overlay, em cima do preto, em cima do branco, uma máscara aqui, né? E On Layers, tá? Ok. Eu vou selecionar aqui o Overlay. Você pode selecionar uma cor, qualquer cor, aqui não importa. É bom você selecionar uma cor que dê contraste com a sua imagem. E você pode selecionar a opacidade aqui também. Aqui nós temos alguns refinamentos da detecção dessa máscara, tá? Então você pode perceber que essa máscara está um pouquinho ruim aqui, ó, tá com uma diferença, está um pouquinho pixelizado, tá meio estranho. Então eu vou aumentar aqui o radius, tá, para ele melhorar um pouquinho a minha seleção, ó. Eu aumentei o radius aqui, ó, em 1 pixel, tá? E olha a diferença que já deu em 1 pixel, ó. Vou voltar. Então olha essa parte aqui, ó. Essa parte aqui tá bem esfumaçada, bem ruim. E essa parte aqui também, ó. Eu vou aumentar 1 pixel. E olha a diferença que já deu. Já é uma diferença absurda, né? Então aqui toma cuidado, tá? Seleciona o Smart Radius. Ele vai selecionar de uma maneira um pouco melhor.
Aqui nós temos uns refinamentos que você pode fazer. Você pode deixar essa seleção mais suave, tá? Então você pode fazer um smooth aqui, ó, tá? Porém, toma cuidado, porque ele pode distorcer se você utilizar muito. Então, toma cuidado. Nós temos o feather aqui, que é o quê? É a dureza, tá? É o quanto essa borda é suave ou não, tá? Então você pode fazer uma seleção mais suave ou uma seleção 100% dura aqui, tá? Sem transição. Nós temos o contraste. Ó, você percebe que quando você aumenta o contraste, ele faz alguns recortes. Perceba aqui no ombro. Ó. Eu vou aumentar aqui, ó. Aumentar aqui no ombro. Você perceba aqui, ó, quando eu aumento o contraste, ó. Olha a diferença aqui, ó. Tá? Então, ele já vai ajudar um pouquinho na nossa seleção. Vou fazer um zoom out aqui. E nós temos o Shift Edge, que é para você ou colocar para fora a seleção ou colocar um pouquinho para dentro. Tá? Eu vou deixar aqui no 0. Vou aumentar um pouquinho o contraste. Um pouquinho só, não vou aumentar muito. E o feather também bem pouquinho. Tá? Então aqui eu vou colocar 0.3 pixels. Então já fez uma seleção muito melhor, tá? Aqui no cabelo, ó, nós temos um problema, né? Porque tem alguns cabelos que passam aqui. Cabelo geralmente é um problema. Como nós podemos melhorar isso? Nós temos alguns brushes aqui, ó. Nós temos o Quick Selection Tool, tá? Que é para selecionar, tá? Igual o Quick Selection Tool que nós já vimos. E nós temos aqui, ó, o Refine Edge Tool. Tá? Essa ferramenta é excelente, tá? É maravilhosa. Quando você passa essa ferramenta, eu vou passar ela aqui, ó. Ela vai vendo, ela vai fazendo meio que um cálculo automático ali. Eu não sei que voodoo é esse, mas você consegue perceber, ó, que ela faz a diferenciação, ó. Então aqui ela tá bem dura, tá? Tá selecionando bem ruim, tá? E aqui, ó, você já consegue perceber uma transparência aqui, ó. Um negócio mais legal, tá? Nessa imagem nem tanto, porém eu vou passar um pouquinho aqui nas bordas, ó. Vou passar um pouquinho. Bem pouquinho aqui, ó, você vai ver que a seleção vai dar uma melhorada absurda aqui, tá? Ó, pegar alguns detalhes. Isso em cabelo liso, tá? O cabelo dela é um cabelo mais crespo, né? Porém, em cabelo liso vai te ajudar muito também, tá? Beleza, feita a nossa seleção, agora nós precisamos conferir, né? Então nós precisamos vir aqui, ó, em Output, tá? Output to. Você pode simplesmente clicar em seleção e essas alterações que a gente fez aqui vai ficar salva na sua seleção. Ou você pode criar máscara ou criar um novo layer com máscara. Então eu vou criar aqui, ó, New Layer with Layer Mask, tá? E o fundo já vai ser removido para nós, tá? Vou dar um OK. E beleza, nós já vemos aqui o nosso transparente, tá? Nós vemos aqui esses quadrados, indica transparência. E agora eu vou explicar um pouco para vocês sobre a máscara. Você pode perceber aqui no canto direito, aqui, ó, na nossa aba de Layer, foi criada aqui, ó, uma máscara, tá? Então tem a nossa imagem e uma máscara. O que essa máscara faz? O que está em preto na nossa máscara, ó, o que está em preto na nossa máscara está sendo escondido e o que está em branco está sendo mostrado, tá? Isso daqui varia os tons de cinza, tá? Então, se tiver cinza aqui, ele vai mostrar em 50% e por aí vai, depende do tom de cinza. Então, o que aconteceu aqui? Na verdade, a nossa imagem não foi apagada, tá? Então nós temos o nosso fundo aqui, ó. Se eu pegar o brush e pintar com branco aqui, ó, tá? A nossa imagem vai voltar, ó. Então ela está lá, a nossa imagem. Ela não foi apagada, tá? Ela foi escondida. E essa é a função das máscaras aqui no Photoshop. É excelente, tá, pessoal, você utilizar máscaras. Hoje em dia, não se usa mais aquele workflow de você apagar as coisas, tá? Antigamente você utilizava. Hoje em dia, não. Hoje em dia você utiliza máscaras. Por quê?
Porque as máscaras são um método não destrutivo. Então, por exemplo, eu fiz as minhas alterações aqui e vamos supor que eu não tenha gostado, eu quero voltar, tá? Então eu posso simplesmente pintar de branco e vai voltar, tá? Então eu tenho tudo salvo ali, beleza? Eu não vou perder nada. Então só está escondido, mas está ali, beleza? E aqui, ó, você pode, inclusive com as máscaras, agora fazer alguns ajustes mais finos na sua seleção, tá? Se você achar que está ruim, por exemplo, aqui, ó, a bochecha dela tem uma parte que está meio transparente aqui, está meio esquisita. Você pode vir aqui, tirar o smooth, tá? Você pode vir aqui com branco, ó, e pintando aqui no rosto dela. Eu quero que essa informação volte, tá? Então, eu vou pintar de branco, tá? Eu apertei a tecla B para selecionar o brush e eu vim pintando aqui, ó, tá? Então, você pode fazer esses ajustes. Você pode também pintar de preto e esconder algumas partes que você não quer, tá? Então, se você quiser fazer alguma alteração aí, ó, por exemplo, aqui nas bordas, ó, vou melhorar essas bordas aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, eu pintei aqui, ó, com preto selecionado, eu vim e pintei. Eu não estou apagando, mais uma vez, eu estou escondendo, ó, tá? Então, eu posso esconder aqui. Beleza? Então, as máscaras funcionam assim, funcionam para tudo, tá? Para os adjustments, para layer, para qualquer tipo de coisa, você pode utilizar as máscaras. Para efeitos, é excelente. Você vai ver que a gente vai utilizar muito as máscaras ao longo do curso aí, beleza? E as seleções. Eu espero que tenha ficado claro, tá? Eu expliquei de uma forma bem rápida, porém de uma forma que abrange tudo, a seleção e as máscaras aqui no Photoshop. Beleza? Então, basicamente é isso. Vamos para a próxima aula, que tem muito conteúdo ainda para a gente aprender. Beleza? Valeu, até a próxima aula.